Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 14. Ensinando a favor da verdade. Seção 7. Compartilhando a percepção com o Espírito Santo. O que você quer? A luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? Pois o que quiser é seu, mas não ambos. Os opostos têm que ser reunidos e não mantidos separados, pois a sua separação só existe na sua mente e eles são reconciliados pela união, assim como você. Então ele traz que essa dualidade, esses opostos só existem na nossa própria mente e eles precisam ser reconciliados através da união, porque aí a gente vai para aquele caminho central, o caminho do meio, tão famoso, né, tão falado. E assim como a gente também precisa nos reconciliar, nos unir a toda a criação, para que as ilusões possam ser reconhecidas e dessa forma perderem o significado que nós mesmos estamos dando a elas. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é união. Assim como as trevas desaparecem na luz, também a ignorância se apaga quando desponta o conhecimento, porque o conhecimento é luz. A percepção é o meio pelo qual a ignorância é trazida ao conhecimento. No entanto, é preciso que não haja engano na percepção, pois, de outra forma, ela vem a ser o mensageiro da ignorância, ao invés de ser uma ajuda na procura da verdade. A procura da verdade não é senão procurar honestamente tudo aquilo que interfere com a verdade. A verdade é. Ela não pode ser perdida, nem buscada, nem achada. Ela está presente onde quer que esteja, estando dentro de você. Entretanto, ela pode ser ou não ser reconhecida, pode ser falsa ou real para ti. Se você a esconde, ela vem a ser irreal para ti, porque você a escondeu e a cercou de medo. Porém, não pode ter conhecimento disso, pois ao esconder a verdade no medo, não verá razão para acreditar que quanto mais olhar para o medo, menos o verá, e mais claro se tornará o que ele oculta. Pois, sob cada pedra angular de medo, sobre o qual você montou o seu sistema de crenças insano, a verdade está escondida. Por isso, gente, que é extremamente importante trazer tudo o que está ocultado, tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer falar sobre, tudo aquilo que nos causou sofrimento, trazer para a luz, para a nossa consciência, para a luz da consciência, para que a gente possa liberar. Porque senão a gente vai ficar aprisionado nesse sistema de crenças insano que nos leva constantemente, diariamente, a novos tipos de sofrimentos. E é por isso que ele trouxe aqui que quanto mais a gente olhar para o medo, menos a gente verá ele. E mais claro ele se tornará. E também aquilo que o medo está ocultando, que o medo está escondendo. É impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Olha só que interessante. Ele trouxe aqui agora que é impossível convencer aqueles que acham que não têm o conhecimento da verdade dentro de si, de que eles já têm esse conhecimento. E realmente, né, fica difícil provar para a pessoa que ela já tem toda uma sabedoria interna. Do seu ponto de vista, isso não é verdade, mas é verdade porque Deus tem conhecimento disso. Esses são pontos de vista claramente opostos em relação ao que são aqueles que não conhecem. E essa expressão, aqueles que não conhecem, está entre aspas. Para Deus, é impossível não conhecer. Portanto, não se trata absolutamente de um ponto de vista, mas apenas de uma crença em algo que não existe. Os que não conhecem têm apenas essa crença e, devido a ela, estão errados a respeito de si mesmos. Definiram a si próprios como não foram criados. A sua criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A incerteza trazida à certeza
não retém nenhuma convicção da realidade. Então, ele está trazendo aqui que essas pessoas que acham que não conhecem, que não têm a verdade dentro de si, elas estão definindo a si mesmas como não foram criadas, porque o conhecimento está em tudo e em todos. Então Deus não criou um com mais sabedoria e outro com menos. O mesmo conhecimento está em todos, porque Deus está em tudo e em todos. E quando a gente se afasta, quando a gente nega essa certeza da verdadeira realidade do conhecimento dentro de cada um de nós estamos, na verdade, nos afastando da verdadeira realidade. Nossa ênfase tem sido colocada em trazer o que é indesejável para o desejável, o que você não quer para o que quer. Vai reconhecer que a salvação terá que vir a você desse modo, se considerar o que é a dissociação. Dissociação é um processo distorcido de pensamento pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos juntos. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível, mas se um deles é mantido longe do outro, nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. A sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Você não pode ter ambos os sistemas de pensamento aqui no caso, pois um nega o outro, porque um é realidade, o outro é ilusão. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. Reúna-os, e o fato de sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora, porque o outro está sendo visto no mesmo lugar. A luz não pode entrar nas trevas quando a mente acredita na escuridão e não deixa que ela se vá. Gente, olha que profundo isso. Toda vez que a gente ficar apegado a esse mundo de ilusões, às brigas, aos julgamentos, aos medos, às culpas e a tudo isso que envolve um certo nível de negatividade, nós estamos vivendo a partir dessa mente ilusória que vive na escuridão. E assim a gente está aprisionado, porque a gente não permite que isso se vá. A verdade não luta contra a ignorância e o amor não ataca o medo. Aquilo que não necessita de proteção não se defende, que no caso aqui é a verdade e o amor. A defesa foi feita por você. Deus não a conhece. Por que Deus não conhece a defesa? Porque ele não precisa defender a verdade. Porque ele sabe que só existe a verdade e nada mais. A gente é que está acreditando nas ilusões. Por isso que a defesa, a gente está o tempo todo defendendo os nossos pontos de vista, defendendo a nossa personalidade. E toda essa defensividade pode ser vista, se bem observada, em cada aspecto da nossa vida, em cada setor da nossa própria vida. O Espírito Santo usa defesas em favor da verdade só porque você as fez contra a verdade. Nós criamos as defesas, contra a verdade. A percepção do Espírito Santo acerca das defesas, de acordo com o propósito dele, meramente muda-as, fazendo com que sejam um chamado por aquilo que você atacou por meio dessas defesas. Defesas, assim como tudo o que você fez, têm que ser gentilmente voltadas para o seu próprio bem, traduzidas pelo Espírito Santo de meios de autodestruição para meios de preservação e liberação. Então, o Espírito Santo faz essa transmutação das defesas que a gente criou, retirando esse significado delas de autodestruição para formas e meios de preservação e liberação. A tarefa dele é muito grande, mas o poder de Deus está com ele. Portanto, para ele, essa tarefa é tão fácil que foi realizada no instante em que lhe foi dada a seu favor, ou seja, a nosso próprio favor. Não se demore no seu retorno à paz, imaginando como pode ele cumprir o que Deus lhe deu para fazer.
Ele pede que a gente não se demore em retornar para esse estado de consciência chamado paz, imaginando como pode o Espírito Santo, como que ele vai cumprir essa tarefa que o próprio Deus deu a ele. A gente perde tempo até tentando controlar como o Espírito Santo, que é essa força poderosíssima, vai fazer. Olha só a dimensão da nossa ignorância. Deixa isso para ele que conhece. Não te é pedido que execute tarefas poderosas por ti mesmo. Olha que lindo, gente. A você, pede-se apenas que faça o pouco que o Espírito Santo te sugere fazer, confiando nele apenas o suficiente para acreditar que se ele te pede, você é capaz de fazer e verá com que facilidade tudo o que ele pede pode ser realizado. Que lindo, né? Muita leveza, é muita entrega aqui. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traga a ele todos os segredos que você trancou longe dele. Olha só, gente, mais uma vez, trazer para a consciência todos os medos, todas as culpas, sofrimentos, todas as nossas incompreensões, as nossas emoções distorcidas, as crenças limitantes. Traga tudo para consciência para ser entregue ao Espírito Santo. É a única coisa que ele pede, porque ele vai transformar isso em nosso próprio benefício. Abre todas as portas para ele e pede a ele que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as, ou seja, fazendo essas trevas desaparecerem. Olha que poderoso isso daqui. Eu vou até repetir. Abre todas as portas para ele e pede a ele que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A seu convite, ele entra com alegria, com contentamento aqui. Que lindo, né, gente? Ele traz a luz à escuridão, se fizer com que a escuridão esteja aberta para ele. É sempre um processo de entrega, sempre, de liberação, de deixar ir, de falar, nossa, isso eu não quero mais dentro de mim, eu não quero mais essas raivas, eu não quero mais essas culpas, eu não quero mais esses medos. Abra que o Espírito Santo vai trazer luz, claridade para aquilo que incomoda cada um de nós. É isso que a gente precisa fazer. Mas aquilo que esconde, ele não pode olhar. Nossa, eu não sei nem o que falar. É muito profundo. Então, tudo aquilo que a gente continuar ocultando, escondendo, porque a gente tem alguma vergonha, tem algum medo, seja o que for, gente, o Espírito Santo não pode olhar, porque ele precisa da nossa entrega, ele precisa que a gente o convide, justamente para que ele possa nos curar. Ele vê por você e, a não ser que olhe com ele, ele não pode ver. Olha só, gente. Então, a gente precisa olhar para todas as nossas dores, todos os sofrimentos, junto com o Espírito Santo. Porque se a gente não olha para isso, ele também não consegue enxergar. A visão de Cristo não é para ele sozinho, mas para ele junto com você. Traz, então, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Pois ele mantém a luz e você a escuridão. Mas elas não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. O julgamento do Espírito Santo tem que prevalecer e ele o dará a ti, na medida em que você unir a sua percepção à dele. Que poderoso! A importância da gente olhar para tudo bem de frente, sem negar nem ocultar nada. Une-se a ele para ver. É o modo como aprende a compartilhar com ele a interpretação da percepção que conduz ao conhecimento. Não pode ver sozinho. Compartilhar a percepção com o Espírito Santo, que te foi dado por Deus, irá te ensinar como reconhecer o que você vê. E esse é o reconhecimento de que nada do que vê significa coisa alguma por si só. Ver com ele vai te mostrar que todo o significado, inclusive o seu, não vem da visão dupla, mas da fusão gentil de todas as coisas em um significado, uma emoção e um propósito. Então, retomando essa frase de uma outra forma, é só para ficar mais claro.
Ver com o Espírito Santo vai te mostrar que todo o significado, inclusive o seu, não vem da visão dupla, mas da união gentil de todas as coisas em um significado. O significado é a unicidade, em uma emoção, a emoção é o amor, e em um único propósito, que é a salvação. Deus tem um propósito que ele compartilha com você. A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à sua mente com clareza e brilho tão intensos que não poderia desejar, mesmo em troca do mundo inteiro, não aceitar o que Deus quer que você tenha. Contempla a tua vontade, aceitando que é a vontade dele e que todo o amor do Espírito Santo é o teu. Toda honra seja dada a você através dele e através dele a Deus. Ou seja, toda honra seja dada a cada um de nós através do Espírito Santo e através dessa voz que fala por Deus, também daremos honra, honraremos o nosso próprio Criador. É muito poderoso. Fim da leitura do livro-texto.